Olá, queridos companheiros do Amigo Quitlam Society, todos aqueles que estão conosco, nos assistindo nesse momento e também posteriormente, através das mídias sociais. Hoje, terça-feira, dia 12 de março de 2024, nós estamos recebendo a companheira Rosana Silva, que é do Centro Espírita Oriental, em Montes Claros, Minas Gerais, e traz para nós as reflexões sobre o tema Tende Bom Ânimo. O companheiro Fábio irá fazer página e oração inicial, e em seguida passaremos a palavra para a Rosana. Boa noite a todos. Boa noite, Rosana. Vou fazer a leitura do texto 180 do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Crê e segue. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17:18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas, por sua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti, mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso com o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Amigos, após a leitura desse texto, eu convido a todos a apaziguar nossa mente, acalmar nosso coração, agradecer ao nosso Divino Mestre Jesus, nossa mentora Meimei, os espíritos todos que estão sempre presentes com a gente, colaborando, que nos iluminem, que nos envolvam no ambiente de paz, de harmonia, e em tom de agradecimento, também ilumine a palestrante da noite, que com muito carinho, com muito amor, trazer um pouco do seu conhecimento para nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Rosana, com você. Gratidão, nosso abraço fraterno, muito caloroso, para você que está assistindo agora presencialmente, para aqueles que vão ver depois, bom dia, boa tarde, sinta-se profundamente abraçado pelo nosso coração. Bem, é sempre uma alegria renovada falar com irmãos de outras terras, e ainda mais de uma casa com um nome tão notável para nós, que é Meimei. Meimei também dá nome à creche, e durante anos nós fazemos parte aqui nos Montes Claros, no norte de Minas Gerais, no nosso Brasil. Bem, o nosso tempo é breve para falar daquilo que nós mais precisamos todos os dias, em todos os momentos do nosso viver, que é o ânimo bom, ou o bom ânimo. E essa máxima que dá nome à nossa reflexão
tem de bom ânimo, é muito conhecida de todos, foi falada por Jesus no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, mas ela tem um antes e tem um depois. E isso tudo nos traz muitas reflexões em dias que nós realmente, como iniciamos essa nossa fala, sobre as bênçãos de Deus e a inspiração do próprio Cristo de Meimei, da espiritualidade amiga que acompanha essa instituição, que nos acompanha. Vivemos os dias mais desafiadores. E é sempre assim para cada um de nós. O agora é sempre o mais importante. Esse instante e todos os outros que virão no formato de presente, quando nós temos a dimensão, na maioria das vezes, criadas pelo próprio humano, né, do passado e do futuro, porque nas leis divinas imutáveis, como são, há sempre o presente, uma eternidade sem começo e sem fim, que é o que caracteriza o Criador. Mas nós, criaturas, espíritos imortais, estamos neste momento mergulhados no corpo físico, na carne. Alguns nos acompanham e fazem parte da humanidade em espírito, que aguarda novo renascimento através de nós, ou através das nossas famílias, ou através de qualquer vizinho nosso, seja de país ou de outro país. Esses são dias bem diferenciados. E, ora, nós estamos oscilando as nossas emoções, os nossos sentimentos, e quando nós ouvimos do doce Rabi da Galileia nos dizer: tende bom ânimo, e antes falar: no mundo tereis aflições, que a palavra ânimo está nesse contexto: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E alguém sabe quando foi que Jesus falou essa máxima? Se quiser, participe aí conosco, dê a sua contribuição, sua participação. Mas o Cristo falou essa máxima no momento mais desafiador do nosso ponto de vista humano, ainda a caminho da luz da perfeição, nas despedidas, no último momento com os discípulos. Então, para a gente montar esse cenário, lembrando que ele está conosco, como sempre esteve, nunca deixou de estar e ficará conosco até o final dos tempos da nossa evolução. É o guardião, vamos dizer assim, da humanidade, protótipo de guia e modelo, como está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. É como se ele estivesse conosco, no cenário daquela grande ceia, em que ele está dando as últimas diretrizes para os discípulos. Discípulos são aqueles que seguem, são aqueles que ouvem o Mestre. E naquela noite em que o Cristo já percebia o cenário espiritual dos acontecimentos, como espírito crístico que era, que percebia as vibrações e as emanações de pensamentos que estavam no ar. E então, logo depois da saída de Judas Iscariotes, daquele momento maravilhoso que todos nós já ouvimos falar ou já estudamos a respeito,
ele vira para os discípulos e fala exatamente assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Parecia enigmático, parecia profético, mas, na verdade, o Cristo estava dando uma lição muito profunda. Porque, diante do cenário que se desenhava, nas próximas horas ele seria preso, e em menos de 24 horas ele seria julgado e levado à pena de morte romana, que era a crucificação da época, sendo ele um judeu. Na cultura judaica, na justiça judaica, a pena de morte era apedrejamento. Mas como aquele ser tão diferenciado, tão único, mexeu com todos os paradigmas, todas as situações, o próprio Império Romano se inquietou com as suas máximas revolucionárias e seus feitos extraordinários de espírito puro. E bem sabemos, na questão 100 e seguintes de O Livro dos Espíritos, o coloca como dominador completo da matéria. E no capítulo 15 do livro A Gênese, Kardec também, como desdobrando essas características do espírito puro, que é uma categoria única, quando nós já não temos mais imperfeições, vamos dizer assim, estamos a caminho dessa perfeição, o Cristo a tem. Então, no capítulo 15 de A Gênese, ele traz ali a superioridade moral do Cristo, de leitura de pensamento, de uma mediunidade sem igual, de uma conexão inteira e perfeita com a inteligência suprema, como as religiões vão chamar Deus. Então, ele sabia de tudo o que ia acontecer. E como dando uma última lição aos discípulos, porque a partir daquele momento todos eles, cada um vão seguir seu rumo, à exceção de João, o mais jovem, que é exatamente o que faz os registros dessa máxima, tem de bom ânimo. Todos os outros vão seguir caminhos que não são aqueles que deveriam seguir o Mestre, como muitos de nós ainda fazemos hoje diante das nossas grandes provações. Nós achamos tão profunda essa fala dele e de uma atualidade tão grande, porque no mundo tereis aflições 2000 anos ou 2 milênios depois. Olha nós no cenário da Terra, no mundo de aflições que caracteriza o nosso planeta, provas e expiações, como nós vamos ver no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec traz todas as características nesse capítulo que tem um título muito poético e muito profundo: Há muitas moradas na casa de meu Pai. Como a dizer que você é uma morada e eu sou uma morada da inteligência suprema, criatura. Mas também a dizer que as moradas são os vários ambientes, os vários mundos que nós percebemos e que nós não percebemos, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Existem esferas que nós, ainda pelo nosso estágio evolutivo, não compreendemos e nem percebemos, e muito menos entendemos. Ainda vamos descortinar todo esse universo de coisas. Mas lá tem as características do nosso planeta Terra, que em 5 estágios possíveis para o espírito imortal fazer a sua caminhada evolutiva, está apenas no segundo.
Ainda faltam 3. Ou seja, nós ainda nem passamos da metade do processo de autoiluminação, de consciência de nós mesmos e de entendimento da vida ao nosso redor. Então, como bom entendedor das nossas inquietudes, como o maior psicólogo que a Terra já viu, em entender a natureza humana, mas, sobretudo, trazendo as vertentes que sinalizam o espírito imortal, Jesus deixa algo que é uma lição notável para nós. Porque é para que quando nós estivermos nas dificuldades maiores do nosso viver, nós nos lembremos da máxima dele como uma música na acústica da nossa alma. Tende bom ânimo. E quando ele fala eu venci o mundo, é algo muito maior do que hoje aqueles que buscam a prosperidade material ou vencer no mundo. É muito mais amplo do que isso. Ele está falando de provações, de enfrentamentos, de entender diversidade. Muito mais do que isso, de amar aquilo que não é amável para nós. Então, quando ele fala, eu venci o mundo, em outro momento ele vai falar, eu sou o filho do homem. Ou seja, aquele que já passou pela fieira da humanidade, que veio na condição humana para nos mostrar que é possível, sim, os enfrentamentos de um mundo de expiações e provas, repleto de conflitos, dentro de nós, principalmente. Quem aí não tem os seus conflitos íntimos, as suas dificuldades e limitações no entendimento de si mesmo, nas questões do auto-amor e também em relação à convivência com o outro, no entendimento da vida. Então, a doutrina espírita é algo que nos deixa numa posição muito confortável, porque ela muito nos consola, mas, ao mesmo tempo, ela nos traz o esclarecimento e nos coloca nas responsabilidades da melhoria contínua. Então, tem de bom ânimo? Primeiramente, nós temos que entender o que é ânimo. A raiz da palavra é ânimos, que no entendimento dos filósofos, dessa palavra latina, quer dizer que é a parte nossa que não é material, que não é física. Então, se a gente for buscar a raiz, seria a nossa essência. Tem de bom ânimo, de alma em pé, não importa o que aconteça, levantada, erguida. Então, a simbologia do Cristo, naquela imagem que todos nós trazemos da cruz, exatamente nos coloca no entendimento disso. Porque a vertical da cruz é muito maior, nos levando para a nossa jornada evolutiva, a nossa plenitude, do que a horizontalidade em que ele foi colocado, as questões ainda humanas. Então, aquilo ali, e logo depois dos fenômenos e dos acontecimentos que nós já vimos e já ouvimos falar da crucificação, passado um tempo, 3 dias, nos registros dos evangelhos, nós temos o retorno pleno do Cristo, nos patenteando para toda a humanidade o que é ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, ele venceu a morte, mas também nos mostrou que isso é muito mais do que nós até então entendíamos. O retorno do Cristo, nos sinalizando a imortalidade como algo patenteado, porque vai ser um fenômeno contado pelos evangelistas, também vai ser um fenômeno contado em Atos dos Apóstolos,
Nós vamos ver isso desdobrado na literatura espírita, em Paulo e Estevão, naquele encontro maravilhoso que nós vamos ver Saulo encontrando com o próprio Cristo na estrada de Damasco e tendo ali a sua transformação no mundo. Então, aquele encontro deles é como se fosse o nosso com o próprio Cristo. E aí, naquele maravilhoso momento, Saulo, já não mais lutando contra os agrilhões, ele vai fazer uma pergunta que às vezes nós não fazemos, pela posição que nos encontramos. Senhor, o que queres que eu faça? Isso é estar diante da experiência humana, de qualquer acontecimento. E hoje nós temos a instantaneidade das notícias, sendo elas verdadeiras ou não, porque nós ainda temos as fake news. E enfrentar o dia a dia entre o acordar e o dormir, o acordar e o dormir, o acordar e o dormir, nós nos vemos nesse cenário de acontecimentos. E além de patentear a imortalidade da alma, como a nos dizer, tente bom ânimo diante da sua experiência, porque ela vai passar. E é apenas uma no cenário de muitas experiências que já tivemos e que vamos ter. Ele, então, depois de aparecer para Maria Madalena ou Maria de Magdala, para a própria mãe Maria de Nazaré, para outras mulheres, e elas, principalmente Maria de Magdala, vai dar a notícia aos então discípulos. E muitos duvidam, falaram que ela tinha enlouquecido. Ele então se faz presente. E todos estão lá, todos os 11, porque Judas Iscariotes nós já sabemos que não teve um ânimo firme e o bom ânimo para seguir aquela jornada, mas depois foi socorrido pela própria Maria de Nazaré e pelo próprio Cristo. E seguiu a sua jornada evolutiva. E quando ele aparece, então, para os discípulos, em nenhum momento ele vai julgar Pedro por ter negado ele 3 vezes. E quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia? Nas experiências mais desafiadoras. Naquelas que nós temos as nossas maiores limitações de entendimento, de sentimento, de compartilhar, de vencer o egoísmo e o orgulho que trazemos. Ele não questionou nenhum deles. Olhou para todos e, com a simplicidade e a profundidade de sempre, disse a eles: a paz esteja contigo. Isso é vencer o mundo com bom ânimo. Que diante de todas as vivências, todas as aflições, sejam elas das doenças, dos desafios financeiros, dos desafios étnicos que nós temos hoje, do entendimento uns com os outros e uns para com os outros, nós estamos vivendo o lado bom de tudo isso. Porque esse anjo bom, chamado Cristo, nos estimulou desde aqueles dias a enfrentar tudo. E temos certeza que vamos sobreviver. Porque tudo depende do ponto de vista. E Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 2º, ele traz um dos resumos mais notáveis deste livro, que está completando 160 anos este ano, ao falar do ponto de vista. Porque se nós não tivermos o ponto de vista de que somos imortais, de que vivemos uma experiência temporária, de que as pessoas que estão no cenário da nossa vida são as pessoas que nós necessitamos nesse momento, e aquelas que já se foram continuam na sua jornada evolutiva, e outras virão que já fizeram parte da nossa jornada evolutiva.
nesse ciclo sem fim da vida, da imortalidade em nós e fora de nós, ele vai dizer que, dependendo do ponto de vista como nós encaramos a experiência humana, realmente é muito difícil ver o cenário atual. Ver a nossa própria vida. Porque muitos nem encontram sentido para a própria vida. Se encontram ou na depressão, que é o desânimo, que é a falta de ânimo, que é o nosso tema, sem vontade de viver, caminhando literalmente como mortos-vivos numa terra desafiadora. Ou então, no outro extremo, a ansiedade, a aceleração dos acontecimentos, ou seja, vivendo no futuro, daquilo que imagina que vai acontecer, que desgasta energeticamente todos nós e que nos torna doentes diante da experiência atual e que nos isola também da convivência com as pessoas que nós mais gostamos e que caminham conosco nessa jornada. Então, nessas reflexões finais, já que nosso tempo é muito limitado, nós vamos buscar inspiração em Emmanuel, que lá no início, na leitura, já trouxe reflexões profundas sobre o bom ânimo. Mas ele tem mais duas mensagens a respeito dessa temática. Uma é injustiça divina, que nós entendemos aquilo que nos acontece segundo as nossas próprias obras, as nossas próprias escolhas, ou as nossas próprias decisões. Ou estão no cenário da nossa vida para que nós cresçamos, para que nós alcancemos a perfeição do ser. E assim nós vamos avançando. Isso tem a ver com a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação, ou seja, do mundo, das aflições, da materialidade que nos encontramos? E lá a resposta é muito clara e, ao mesmo tempo, muito consoladora. Tudo o que nos acontece é para o nosso próprio crescimento e a nossa própria melhoria. E todo esse cenário das pessoas que convivemos, dos lugares que estamos, do trabalho que abraçamos, da religiosidade, da espiritualidade que nós estamos mergulhados, isso tem a ver com a nossa capacidade de acolher e de avançar. Em outras palavras, é muito maior o ter de bom ânimo, porque nós estamos diante do melhor momento de nossas vidas. Hoje nós temos informações que até pouco tempo nós não tínhamos. Nós já temos patenteada a imortalidade da alma, não só pelo Cristo, como nós acabamos de falar, mas pela própria ciência, pela própria paranormalidade, pelos próprios cientistas que se debruçam hoje na comunicabilidade dos espíritos, percebendo que existe vida além da vida e que os acontecimentos hoje fazem sentido no mundo material porque são inerentes às nossas experiências necessárias para o nosso processo evolutivo. Porque nós mergulhamos no corpo físico para sentir, em outras palavras, para aprender a amar. E no plano espiritual nós não iríamos conseguir isso. Porque não só as aflições, as dores, as turbulências da saúde, tudo isso nos ensina lições profundas, mas também a convivência com quem pensa diferente, com quem é mais evoluído do que nós, com quem precisa ali das nossas lições, mesmo sabendo muito pouco. Então, a injustiça divina, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, vai dizer no capítulo 13, de ânimo firme, o título. Ele vai falar assim: a aflição de hoje, dívida de ontem, merecimento de agora, crédito amanhã. Então, se hoje ainda estamos mergulhados nas aflições de um mundo turbulento como a Terra, isso é momentâneo. E só depende de nós irmos para lugares íntimos, mais calmos, mais serenos, ou mundos muito melhores do que a Terra, mas também permanecermos aqui
e ajudarmos aqueles que estão conosco a terem bom ânimo a partir do nosso exemplo, a partir do nosso sorriso, a partir das nossas palavras, do nosso abraço. Então, em outro livro, Alvorada do Reino, que fala exatamente do mundo de regeneração que está chegando, ou da implantação do reino dos céus em nossos corações, Emmanuel vai dizer assim: enquanto te encontras aqui no plano físico, qual é a nossa crosta terrestre, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor, porque é característica ainda necessária ao nosso processo evolutivo. Encha-te, pois, de calma. Tenha muita calma nos seus dias, na tua alma. Encha-te, pois, de bom ânimo em todas as situações. Então, não apenas na situação boa. Sejamos nós, portanto, aqueles já despertos para a nossa própria imortalidade. E a partir do nosso próprio exemplo, trazer bom ânimo nas nossas vibrações, no nosso campo energético, por onde nós estivermos passando, com quem nós estivermos. Porque isso é um exercício prático. Nós não vamos aprender isso em universidades, nas escolas, nem mesmo nos templos religiosos. Isso tem a ver com a nossa vontade, tem a ver com aquilo que nós acreditamos também. Porque se nós caminharmos nessa terra de gigantes provações e reparações, sem um ânimo, é como se nós não tivéssemos entendido nada daquilo que nós já sabemos. Que nós somos imortais, que vivenciamos uma experiência única. Ela não vai se repetir. Não vai se repetir. Nós teremos outras, mas nesse cenário, com essas pessoas, é uma chance única que a vida nos concede. Vai lá e dê o seu melhor. Dar o seu melhor é agir com bom ânimo. Então, nesse contexto de reflexões, que nós possamos, já nesses momentos finais, elevarmos as nossas vibrações. Porque o pensamento é um dinamizador das nossas emoções, dos nossos sentimentos, capaz de nos conectar ao sagrado, de nos elevarmos acima das vibrações mais difíceis deste lugar que estamos. E chegarmos na posição de contato com as forças do bem. E neste contato é que temos como a companheira que sempre foi alegre, de bom ânimo entre nós, Meimei. Agradecemos. Agradecemos, sobretudo, ao Cristo que aguarda o despertamento em nós. Como afirma Torres Pastorinho em Sabedoria do Evangelho. O Cristo interno dorme dentro de nós. Entendendo assim que o reino dos céus está em você, está em mim, não está aqui nem agora. Está no nosso estado de ânimo, em como vemos a vida. Então, nossa gratidão imensa à espiritualidade. Que essas forças do bem, do amor, possam permanecer conosco, hoje sim. Assim sim.